Começando mergulhando no espelho. Mas não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e vir fazer parte dessa família cheia de afeto. Hoje, gente, o programa de hoje está diferente de todos os outros programas, porque eu não sei como é que eu vou me posicionar nesse no meio de tudo isso, porque tem duas mulheres. Hoje é um programa extremamente feminino. Para os homens também, lógico, porque turma, uma coisa. Eu te trago aqui hoje a doutora Lélia Fernandes, que trabalha com medicina integrativa, ginecologia, acupuntura, enfim. É uma pessoa especialíssima. E dividindo o espaço, dividindo o palco, eu convidei. Aliás, ela lutou um pouquinho para vir, mas terminou aceitando a minha amiga e colega psicóloga Lídia Brito, que comigo vai entrevistar a doutora Lélia, certo? Vamos começar o Mergulhando no Espelho. E aí, querida, como você está? Bom dia, boa tarde, boa Boa noite. noite. É um orgulho estar aqui hoje. Obrigada, né, pelo convite. É muito interessante estar aqui com dois psicólogos, né, para falar da saúde da mulher, para falar da medicina tradicional chinesa. Isso é muito legal. Espero que a gente possa trocar aqui muitas ideias. Que bom, que bom. Lélia, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre ginecologia. Eu estava pensando em te perguntar primeiro sobre os adolescentes. Quando é que as adolescentes devem procurar a ginecologia? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, né? Quando eu Ah, posso levar minha filha na primeira consulta, né, ao ginecologista? E na verdade, a primeira consulta ginecológica já foi feita, né? A primeira consulta ginecológica é feita no berçário, quando a menina nasce, que né? O pediatra, interessante. ele vai examinar o bebê, o recém-nascido, e vai examinar os genitais, vai ver se está tudo bem. Então, a primeira consulta ginecológica já foi feita, né? Olha que E interessante. o que a gente fala, né? Não precisa esperar a primeira menstruação, né? Porque existe muito isso. Ah, a minha filha menstruou, eu vou levar ela ao ginecologista, né? Eu acho que quando já começa a ter o desenvolvimento puberal, começam a aparecer as mamas, os pelinhos, já é o momento de estar já fazendo esse acompanhamento do desenvolvimento puberal, das mudanças corporais, que isso muitas vezes angustia, né, as meninas. Então é o momento já de estar se aproximando de um ginecologista, que na verdade vai ser o médico da, Da da vida vida da toda. mulher, né? É verdade, né? Agora, uma perguntinha curiosa. As mulheres, quando vão lá, reclamam muito dos homens, falando. Que machista, hein, Eu acho amiga? que isso é. Eu sei, gente. Estou aqui com duas mulheres, não tem jeito, né, gente? Eu tenho que ver meu lado e saber como é esse papo aí. Elas reclamam muito, sim. Né? Eu acho que existe uma sobrecarga ainda muito grande das mulheres, as mulheres estão muito sobrecarregadas, e falta ainda muita parceria, né? Muito companheirismo, muita troca, mesmo na questão da sexualidade. Né? Ontem atendi até uma menina de 18 anos que começou a ter relação sexual, e ela falou: ai, mas eu não tive prazer, é normal? Então, a inexperiência dos meninos, né, dos Uhum. parceiros, em conhecer o corpo da mulher, reconhecer a anatomia, ter essa troca, essa cumplicidade, isso elas reclamam Reclamam muito. muito, né? Eu acho, queria entender essa relação entre acupuntura, ginecologia, como é essa história fica, como é isso? Você podia explicar para a gente um pouquinho isso? Eu fui fazer, eu sou médica ginecologista, né, obstetra, e eu fui estudar acupuntura um tempo depois, né, de formada, fui fazer pós-graduação, uma pós-graduação médica, para ter na minha maleta de ferramentas outras possibilidades de tratamento. Porque a ginecologia, né, as ginecologistas, se baseia muito no tratamento hormonal, no tratamento medicamentoso. E tinham pacientes que me procuravam: ah, mas eu não quero tomar hormônio, ah, eu não quero tomar anticoncepcional. Né? Ah, eu estou tomando muito remédio para enxaqueca, eu queria diminuir essas medicações. E a acupuntura permite isso, né? Permite
está complementando esse tratamento, né? Diminuindo o uso de remédios, às vezes diminuindo os efeitos colaterais de algumas medicações, né? Uhum. Agora, falando um pouquinho de gestação e fertilidade, eu acho que agora, nesse momento, eu não sei se pelo motivo das mulheres esperarem muito para serem mães, né? A fertilidade ficou um pouco mais difícil, né? Sim, hoje a mulher adia muito a maternidade, né? Isso. Por questões de profissionais, estão no auge da sua carreira profissional, querem adiar. Então, engravidar, né? Lá perto, depois dos 35 anos, começa a ficar mais difícil. Mais difícil. E hoje é interessante que existem. Eu atendo muitas mulheres que estão num tratamento de infertilidade, de fertilização in vitro, né? Estão todo nesse processo que é muito angustiante, é muito sofrido. A mulher tem que tomar uma quantidade de hormônios imensa, desregula todo o humor, né? A ansiedade é muito grande e a acupuntura ajuda muito nesses casos. Olha que bom. Né? Tanto para melhora da receptividade do endométrio, né, a amadurecer os óvulos, no bem-estar, né, na insônia, na ansiedade, né, nessa angústia. Então, isso beneficia muito as mulheres. E como é que ela sabe se tem ou não esse problema de fertilidade? É fazendo qual exame? Tem uma coisa muito simples. A menstruação é um grande relógio biológico, né? Um reloginho que mostra como é que está a saúde feminina, como é que estão os hormônios. Se eu tenho uma menstruação regular, né? Se eu tenho uma menstruação suave, que eu menstruo 5, 7 dias, sem cólica, sem dor, um fluxo normal. Se o meu ciclo está entre 25 dias, 35 dias, os meus hormônios estão normais. É simples assim. Né? Então, a menstruação vai contar para o médico como é que está a saúde feminina, a saúde reprodutiva. É uma das formas, de entender como é que está a saúde. E, às vezes, as dores de cólicas também, né? Dores não, né? Dor não é normal. A mulher tem muito isso de acreditar que tem que sofrer com as cólicas, que faz parte, que é normal, que faz parte de ser mulher. E não existe isso. É uma parte cultural, né? Não é para doer. Né? Se ela está doendo, tem alguma coisa errada. A maioria das mulheres se sente incomodadas quando estão menstruadas. É sempre para algumas, ou a grande maioria, é um problema a menstruação. Para a menstruação, não. O processo até chegar à menstruação. Eu estou inchada, eu não estou bem, eu vou menstruar. As mulheres são cíclicas e elas aprendem a lidar com cada momento dessa ciclicidade. Né? Então, a menstruação é um momento de reclusão, que ela deveria estar mais introspectiva, fazendo trabalhos mais de concentração, né? E hoje o mercado de trabalho exige outro padrão, né? Então, tem mulheres que não podem menstruar, né? Não tem tempo para menstruar. Então, pensa nisso, né? Como é que a gente está numa sociedade hoje que você não tem tempo para menstruar? É verdade, né? Ser mulher, eu acho que a Lídia deve ser mulher deve ser muito difícil, porque tem tanta coisa. Tem. Né? Mas agora tem vários instrumentos, sei lá se é esse o nome correto, né? Para quando a mulher está menstruada, até não usar mais preservativo, né? Que tem aqueles copinhos que usa, como eu nem sei o nome. Menstruais, né? Os coletores menstruais que substituem o absorvente, né? Hoje já de pano, né? Antigamente, agora voltou um pouco, né? Os absorventes de pano. Hoje tem a calcinha menstrual, né? Que ela absorve a menstruação. É muito legal, mas o copinho a gente tem que ter o cuidado, né? Que o copinho ele tem que ser esterilizado toda vez que ele é colocado dentro da vagina. Eu brinco, a vagina é autolimpante, mas o copinho não. Né? Então tem que ter 2 ou 3, se você está num dia, né? Você vai trocar ali 2, 3 vezes, você tem que ter 2 ou 3 copinhos para pôr um limpo, né? Não basta só lavar na torneira e também não é para ficar o dia inteiro trabalhando com ele. A cada 3, 4 horas você tem que trocar, porque senão também começa a vazar. Tem a quantidade também, né? Agora uma coisa, você não acha que os homens deveriam ir na consulta, os homens deveriam acompanhar, porque os homens não ficam sabendo de nada.
Exatamente. Nós não temos a Da menor onde noção do vem, que acontece. né, a educação sexual, a Não existe, isso orientação não do existe. corpo, né? Aham. Muitas vezes se baseia simplesmente na pornografia. Isso, é Né? verdade. Então, isso é um grande problema. Então, quando eu posso, eu convido os namorados também, os maridos, para estarem Para na estar na consulta. consulta, né? Não deveria ter uma propaganda dizer acompanhe a sua mulher Sim, quando hoje ela for. existe o Deveria. pré-natal do casal, Do casal, porque você né? vai fazer um pré-natal, você tem que fazer todos os exames da mulher, mas você tem que fazer todos os exames do É, parceiro. Mas isso Né? devia ter mais ênfase, ter uma Muito, coisa falada, muito. porque a maioria Porque dizer, a não, você mulher acha. já está acostumada a cuidar da sua saúde e o homem acaba deixando isso sempre para lá. isso, Né? é. E ele acha que ir ao médico significa estar doente. E a mulher não, ela já vai mais Para prevenção. frequentemente no ginecologista, ela já entende esse caminho da Da prevenção. prevenção, né? Talvez por isso até as mulheres vivem mais do que os Sim, homens. sim. Deve ser um dos Sim, fatores, sim. porque ela se cuida, mas de uma forma ou de outra ela está Sim. sendo mal observada, medicada. O homem é sempre mais resistente, né, ao ir Ao ao médico. médico, é. Muitas vezes ele tem que vir arrastado. Arrastado, é. Aí A chega mulher na que leva. A mulher que leva. E quem explica o que ele está sentindo é a mulher. É a né? mulher, é verdade. Ainda existe aquele negócio do homem de antigamente, que ainda hoje existe. Ah, essa mulher não cuida de mim direito. Como se. Isso é machista, É de machista. novo. É isso que Ele eu tô hoje, dizendo. hoje ele vai apanhar com essa Hoje eu vou daqui. pegar. Ele tem que cuidar do marido. Não tem que não, concorda? Nisso aí não. Meu machismo não chega a esse ponto. Mas a gente ouvia muito isso. Essa mulher não cuida de mim direito. Sim. Essa mulher precisa. Quem vira mãe, né? Vira mãe. Isso, não é mais a mulher, companheira, né? Não é mais É, mulher. não, é a mulher não mãe. tem que cuidar do homem. Não. Todo mundo tem que ser Todo mundo independente tem que ser e cuidar. independente. Eu acho que é papel do ginecologista também resgatar essa autonomia, esse protagonismo da mulher. Isso, da mulher. Né? Existe um livro da Simone de Beauvoir que é O Segundo Sexo. E o que você acha? Ele ainda é atual para os dias de hoje? Não? Eu acho muito interessante porque hoje a gente discute, uma das coisas que se discute mais é a maternagem, né? Como é que isso está hoje na vida das mulheres? E muitas mulheres não querem ser mães, Verdade. né? E tudo bem, Tudo bem também. né? É. E se desmistificou isso, né? Qual que é o papel da mulher, qual que é o espaço, o lugar dessa mulher. Então, a gente tem que reconstruir isso, né? Não é reconstruir, a gente está conquistando, né? A gente tem que Isso. brigar Abrindo pelo espaço, nosso né? espaço todos os Com a dias, foice, todas as né? horas, todos os momentos. Né? E a Simone foi uma das precursoras. Né? Exatamente, ela chegou- trouxe para a roda essa discussão. Né? Ela abriu, ela, né, iniciou essa discussão. Se a gente for ver a história dela com Jean-Paul Sartre, morando em lugares, em casas Casas, diferentes, cada um com a cada sua um com a sua autonomia. E se encontra nos bons momentos, né? É. E os Então, dois, compartilha Coisa os bons boa. momentos. e os dois existencialistas, e os dois com a mesma filosofia. Já pensou? Você não tem que lavar as cuecas. Ela você não tem, que passou a vida toda sem, né? Mas tem um detalhe dela que até que eu acho muito interessante, que o último livro dela, que eu não me lembro o nome agora, que ela estava no hospital e ela no hospital ficou com ele. No final, os dois estavam juntos. Ela ficou cuidando dele no hospital. Então, teve o final, né, foi maternal. Isso, porque é instinto, eu acho, né? Olha lá, de novo, né? Gente, a gente- E ele nem sabia que era tão machista, hein? Eu nem sabia. Eu estava aqui, gente, a gente começa esse programa faz isso comigo. É melhor. Né? As mulheres estão aí, ó. Eu coloquei. A maternagem é uma capacidade humana, não é só das mulheres. As mulheres não têm verdade. isso mais forte, não? Não, Essa capacidade, não. não é instintivo, cuidado. Não. Não? Instintivo deveria ser de todas as pessoas, né? Isso. A aldeia que cuida dos filhos, Isso. né? Que nascem naquela E aldeia. quando o homem se vê na mesma situação, ele faz. O Rony Von não foi uma mãe para os Sim, filhos? Sim. Né? E outros tantos, é que me lembrei dele Sim, agora, é que né? quando o homem faz o papel de cuidar, ele vira o herói. Isso. O homem que lava a louça diz, meu marido é ótimo, lava a louça como se fosse obrigação. Como se fosse. Se não fosse a obrigação dele
compartilhar Compartilhar, dividir as a tarefas, né? tarefa. A carga mental que você fazer, não é assim, não basta eu te dar a lista do mercado e você ir lá fazer a compra, né? Você tem que ter a capacidade de pensar no que está faltando na casa, ir lá e fazer a compra sem precisar da minha coordenação, do meu gerenciamento. Mas existe um pequeno grupo que já está entendendo esse processo. Essa nova geração. Eu escutei uma de uma menina numa roda de conversa com adolescentes, eu escutei uma de uma menina muito legal, que ela falou assim, não tem mais excitante do que chegar, né, quando eu tô com o cara e ele fala, ele já põe a camisinha, eu não preciso pedir. Verdade, né? Não tem nada mais, ela falou assim, não tem nada que me excita mais do que eu não precisar pedir para um cara pôr uma camisinha. Ele já naturalmente sabe que é importante e usa. Bom, o nosso espaço aqui é curto, então eu já falei um pouco de adolescente, já falei de fertilidade, agora vamos falar da menopausa. Né? E eu acho que na menopausa a acupuntura deve ajudar muito, né? Sim, ajuda muito, porque hoje tem uma história de se medicalizar a menopausa. A menopausa significa a última menstruação. A transição, 2 anos antes e 2 anos depois, é a síndrome do climatério, né? A transição dessa fase. E é lógico que os hormônios vão oscilar, assim como quando a menina menstrua a primeira vez, tem uma oscilação de hormônios, a menstruação fica irregular, uma adolescente fica irritada, né? Ansiosa, nervosa, com todas essas mudanças. Na menopausa é a mesma coisa, né? A menstruação não acaba de uma vez. Existe uma alteração, uma flutuação dos hormônios que vai dar irritabilidade, vai dar fogacho. Então, tem mulheres que vão passar por isso com mais leveza. E outras mulheres que vão passar com isso dentro de um sofrimento, que aí vão precisar fazer um tratamento. Mas não é a maioria, né? Se a gente tem um estilo de vida saudável, uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de exercício físico adequada, você passa pela menopausa com suavidade. Né? Se você já vem toda descontrolada de antes, você vai continuar, né? E vai piorar. Isso. Né? Então, a acupuntura ela ajuda tanto nesses sintomas, tanto para evitar a utilização de hormônios, porque tem muitas mulheres que têm um risco de câncer de mama, já tiveram câncer de mama, existem contraindicações para o uso de hormônio, né? Ou para mulheres que estão fazendo uso de hormônio, mas não querem ter os efeitos colaterais, ou querem usar uma dose menor, né? Mínima possível, que também ajuda nesse sentido. E o que tem mais no consultório são as reclamações sobre o ressecamento, a secura, que aí elas não conseguem nem ter a relação. Porque machuca, e o que elas poderiam estar fazendo nesse sentido? É sempre um conjunto de coisas. Né? A alimentação interfere, na mucosa vaginal interfere. Né? Então, a gente tem que pensar na alimentação. Exercícios físicos que trabalham o períneo, que fortalecem a musculatura, levam mais sangue para a região, irriga mais a região, fortalece a musculatura e previne alguns desconfortos. Mas muitas vezes é preciso uma reposição hormonal também. Um hormônio local, né, um creme vaginal com hormônio para aliviar esses sintomas, porque ninguém precisa ter dor na relação sexual, ninguém precisa sofrer, né? Senão não tem prazer nenhum, né? Exatamente, porque aí a mulher, né, quando a mulher sente dor na relação sexual, ela vai evitar a dor. Então acaba pensando, não quero ter relação porque vai doer, né, vai me incomodar. E acaba ela evitando ter o contato físico. Qual é a idade da maioria das suas pacientes, a média de idade? Nossa, eu atendo adolescente. Mas a maioria mesmo. Olha, eu atendo muitas mulheres na faixa dos 35 anos, né, dos 40, algumas que estão na menopausa, outras pacientes com câncer que vêm fazer acupuntura para alívio dos sintomas da quimioterapia, né, muitas adolescentes, que eu adoro atender adolescentes, mas muitas mulheres estão me procurando por questões da acupuntura para ajudar na fertilidade. Né? Hoje tem um protocolo Paulus que virou famoso, que é você fazer acupuntura antes e depois da transferência de embrião, né, que aumenta as chances
de um teste positivo. É muito legal. Vou voltar só um pouquinho na última pergunta. Alguns pacientes me falam que eles fazem umas aplicações a laser para Para o o ressecamento. ressecamento. Isso é Isso, são energias. válido? Vale a pena? Não Sim, vale? as mulheres elas se sentem melhor porque você produz uma inflamação, vamos dizer, Tá. local, e isso vai ter uma irrigação maior e vai ter uma lubrificação maior. Ah. Mas isso também tem um efeito transitório, né? Pouco tempo. E também não existe tanta evidência científica ainda, está começando a ser discutido, começando a ser estudado. Tá. E nesse caso não tem acupuntura que melhoraria o ressecamento, ou tem? A acupuntura também melhora. A fitoterapia chinesa, né? As fórmulas magistrais chinesas também tem algumas fórmulas que ajudam. Fala, né, um pouco desse processo da fitoterapia que a gente não conhece muito. Então, A gente não conhece, eu as digo eu. fórmulas magistrais chinesas, elas vêm lá de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, dos médicos que estudavam as propriedades das ervas, né? Então, você tem... eles criaram fórmulas magistrais, que são um composto com as ervas mães, as auxiliares. Então, é uma combinação de ervas que você não tem... que combina ervas que têm um poder, um princípio ativo, e outras que podem controlar os efeitos negativos desses. Então, é uma combinação perfeita. Né, de ervas. E elas são patenteadas. Né? Então, quando elas são importadas, a Anvisa só permite que sejam importadas ervas que não tenham nenhum componente animal. Né? Então, tem muita história aí. Que coisa Tem interessante, né? E as pessoas não têm muita informação. Não tem informação. Então, se a gente for ver, por exemplo, o dente de leão, né? O goji berry, aquela frutinha vermelha, a casca da canela, são todos componentes dessas fórmulas. Olha, que interessante. É muito interessante. E a gente pode fazer uso disso, desse saber, né? Milenar. Por que não? E olha aí, você acabou disseminando aqui uma coisa nova. Vai ser muito procurada aí. Vai ser procurada, porque muita gente não sabe disso. Eu não sabia que era usada dessa maneira. A medicina tradicional chinesa, ela nasce da observação da natureza e de como essas relações se dão. Então, os sabores para a medicina tradicional chinesa têm muita importância, o sabor, a cor do alimento. Então, por exemplo, o sabor ácido controla o fígado, o sabor amargo, ele purga, ele desce a energia, né? Por isso que ele é bom pro coração. O picante, ele expande o nosso pulmão, então ele é bom para a energia do pulmão. Então, tem toda uma combinação de sabores e de propriedades dos alimentos e das ervas, porque o nosso primeiro tratamento, né, o nosso primeiro remédio é a alimentação. Né? É a alimentação. Então, conhecer a propriedade desses alimentos, né, das ervas é muito importante. Faz parte da cultura, né? Você saber o que você precisa comer quando você está com determinada doença. Os orientais têm isso, de ver o todo, do equilíbrio, yin, yang. Você vai no restaurante japonês, você tem uma comida colorida, tem pelo menos 5 cores, né? Você vai experimentar o ácido, você vai experimentar o picante, o wasabi não é picante? Você toma ele, não abre nossas vias respiratórias, né? O amargo, o salgado, né? O salgado não no sódio, né? Mas é o salgado na propriedade. Por exemplo, as algas são salgadas, os peixes têm a propriedade salgada que tonifica o rim, né? Então tem toda aí uma sabedoria, é muito bonito da gente pensar, né? E quando a gente vê que existe só uma medicina, né? É que eles lá muito antigamente usavam muitas metáforas, porque não tinham o conhecimento da ciência de hoje.
Mas quando você vai fazendo um paralelo, você vai vendo, nossa, é assim mesmo. É assim mesmo, né? Interessante, né? É bacana, Muito né? interessante, que ótimo, né? Aprendemos mais uma, obrigada. Isso vale para as emoções também. Também, é Também. verdade. E você, falando de emoções, você trabalha com essa parte também, lógico que trabalha, de emoções, acupuntura, você também. Como é isso para você? Eu acho que a gente está sempre lidando com as emoções dos pacientes e as emoções estão sempre presentes em qualquer momento de adoecimento. Interferindo Interferindo tanto enquanto fator causal, né? Muitas vezes uma emoção reprimida, né? Uma interpretação, o sentido que eu dou para aquela emoção, eu fico sequestrado e aprisionado dentro daquele pensamento, isso adoece as pessoas. Quanto também você está adoecido e emocionalmente isso vai ter um impacto também na sua vida. Né? Então a emoção sempre vai estar presente e você vai ter que lidar e entender qual que é o processo de adoecimento do seu paciente. Ele é o centro, né? A pessoa é o centro do tratamento. Esse é individualizado. Se eu não entender quais são as emoções que te adoecem, né? Como que eu posso te ajudar? Quais são os sentimentos, né? Porque às vezes uma pessoa passa por um problema tranquilo, né? Pode ser o pior problema. E outra que está com uma dor na unha, está morrendo e está morrendo mesmo. O sofrimento dela e é verdadeiro e a gente tem que aceitá-lo, né? Que acolhê-la, pelo menos. Né? Quais são respeitar, né? A história de cada um. Quais são as condições que você recebe mais? Qual é o maior problema que você encontra? Que as pessoas te procuram? São muitas questões relacionadas à menstruação, né? Porque eu falo assim, ou a gente faz as pazes com a menstruação, ou a gente também tem essa, não quero mais menstruar, ok também, né? Mas se a gente conseguir fazer as pazes com a menstruação, é muito legal. Muitas mulheres que estão nessa fase de 35 anos, 38 anos, que querem engravidar, né? Então, uma ansiedade muito grande. Mulheres na menopausa, adolescentes. Quando a gente fala, né, de ginecologia, a ginecologia dá uma abertura muito grande, né, para cuidar da saúde da mulher, né, das gestantes. É que os homens não têm essa noção de não tem. Tem tantos fatores. Não tem, né, Lélia? Não existe, Hoje, cedo antes de vir para cá, eu estava fazendo acupuntura numa médica, né? Tem muitas pacientes médicas também, que tá com umas 13 semanas de gestação. Eu fiz a acupuntura, ela fez uma fertilização in vitro, ela tem uma endometrite autoimune, foi um processo para engravidar muito complicado. E agora ela tá grávida, tá com umas 13 semanas. E a gente vai fazendo. Aí tem um professor japonesinho muito velhinho que ele falava assim: quando que a gente dá alta para um paciente da acupuntura? Quando que a gente dá alta? Ele falou assim: quando o seu paciente fala, eu tô sentindo uma felicidade que eu não sei de onde vem. Boa. Agora nós vamos, o nosso diretor aí, Paulo, né? Paulo, nosso diretor técnico, já sabe quem vai aparecer agora. Aqui é a minha cachorrinha Ternura, que ela sempre vem aí para jogar um pouco de amor para a gente, dizendo que São Paulo está com 22 graus. Você tem algum animalzinho de estimação? Eu não tenho, porque eu moro no apartamento, a gente fica o dia inteiro fora, e eu acho que é um sacrifício deixar um animalzinho, se você não for ter a capacidade de cuidar, né? De dar tudo que ele precisa, melhor não ter, mas eu amo os animais, adoro contato com a natureza, quando eu posso eu tô abraçando os bichinhos. Lélia, minha querida, eu estou aqui com os espelhinhos que eu vou lhe passar para você dar uma olhadinha, se ver no espelho e responder o que esses espelhos estão pedindo, tá, minha querida? Deixa eu ver, você pode escolher o espelhinho. Vamos lá, explica espelho. Faz um tarô, né? É um tarô, não deixa de ser o tarô. Vamos ver se vida.
eu acho que a nossa vida é conectada com a natureza. Nós somos seres com milhões de células e que vivem em harmonia e em cooperação. Então, eu entendo a vida como uma cooperação, tanto dos seres humanos, quanto os animais, quanto a natureza. E se a gente pensar como que funciona o nosso corpo, né? A gente tem trilhões de células, todas estão ali em harmonia, cada sistema colaborando com o outro. Então, eu tenho as células digestivas, que estão lá focadas com a nossa digestão, eu tenho as células do útero, né? Focadas com a menstruação. E aí, tem um estudioso, Antônio Nobre, que ele fala assim: quando alguém começa a crescer descontroladamente, sem cooperar com o coletivo, como a gente dá um nome para isso? Quando uma célula começa a crescer e não colabora com o coletivo, qual que é o nome disso? Câncer. Eu pensei, eu digo, não vou falar, porque fiquei com medo. Né? Câncer. Porque ela Então, não isso colabora. para a gente pensar, né? O que a gente está fazendo com a nossa vida. vida. O número de câncer está aumentando? Está aumentando. E a que você atribui isso? O que As atribui que eu digo? condições, porque a gente tem uma carga genética, a gente tem uma herança genética, que ela pode se manifestar ou não, conforme a epigenética, o que está acima da nossa genética, que é o nosso meio ambiente, que é as nossas condições de vida, que são as nossas emoções. Isso são todos fatores desencadeantes para um adoecimento também. É verdade. Ai, meu Deus. Morte. Hoje eu tô pegando as coisas. Nossa, você já pegou. Mas se falamos de vida, a morte é inevitável. Faz É parte da mesmo. vida. A morte, eu acho que a gente saber que vai morrer é um grande estimulante para a gente viver. E também eu acho que tudo é cíclico. E a morte significa o fim de um ciclo, que muitas vezes não precisa ser a morte física, né? Mas a gente encerra muitos ciclos na nossa vida, né? E recomeça outros. Então, é um movimento da vida. Da vida. Você está dizendo que a gente não precisa reencarnar para voltar. A gente pode ir voltando e reencarnando sempre, é Eu isso? acho que a gente reencarna em vida. Enfim, é isso que você está nos falando, né? Porque a gente recomeça tantas Tantas vezes, vezes. não é? A gente entra num emprego novo, a gente está recomeçando. A gente sai do emprego, a gente está saindo. É uma morte daquele emprego. Casa A é gente uma coisa casa, nova. É uma coisa nova. A gente separa, É né? novo. A gente Tem um filho. é uma coisa nova. Né? Esse filho vai estudar na né? Então a gente está iniciando e fechando ciclos. Isso também dentro da medicina tradicional chinesa mostra esse movimento que é dos 5 movimentos, que são das estações do ano, que é do dia e da noite. Então a vida é um grande movimento. A gente está sempre se movimentando. Pode pegar mais. Depressão. Pode Eu ser acho- sua ou dos seus pacientes. Fique à Eu vontade acho para que- falar. Eu vou falar da depressão da nossa sociedade. Isso, Tá ótimo. Né? Eu acho que a gente vive numa sociedade depressiva, porque a gente lida com frustração, né? Existe todo um movimento de sucesso, um movimento de você alcançar muitas coisas, de você ter bens materiais, né? Você ter uma pressão estética em cima das mulheres muito grande. Então, isso tudo acaba, né, Deprimindo. deprimindo a gente. A gente está vendo, né, as guerras, esse momento, né, Exatamente. de tanta loucura no No mundo. mundo. E a pessoa mais sã fica deprimida. Vamos ver aqui. Esse aqui. Quem sou eu no espelho? Agora começou, hein? Nossa, é duro. Tem dois psicólogos. Dois psicólogos aqui só olhando. Ai, meu Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu
fiz medicina, eu sou uma mulher branca de olhos azuis, né? Então eu sou uma mulher privilegiada. Eu estudei em escola pública, eu fiz faculdade em escola pública. Então, a posição que eu exerço hoje, o meio em que eu transito, né? Eu estava até comentando outro dia. Eu sempre trabalhei no SUS, mas também eu trabalho no Einstein, então são diferenças muito grandes. Mostra um mundo muito desigual, de oportunidades muito desiguais. Então, eu enxergo isso, né? E isso às vezes me angustia muito, né? Essa desigualdade que a gente vê no mundo. É triste. E o que cura e o que adoece as pessoas? Cura o que adoece. O que cura e o que adoece as pessoas? Eu acho que toda pessoa tem dentro dela uma possibilidade de cura, né? A natureza ela é muito sábia, ela é muito generosa, ela permite que o nosso organismo se autorregule e se cure, né? Se eu não estou conseguindo fazer esse movimento de autocura, se eu estou dentro de um desequilíbrio, eu tenho que entender o que está me adoecendo. Porque, como eu estava explicando, a gente tem fatores genéticos, né? Mas a gente tem também fatores que desencadeiam esses fatores genéticos. Que aí é uma infinidade. Se eu estou... só de morar em São Paulo equivale a fumar 3 cigarros. Né? Se eu tenho uma vida toda sedentária, não me exercito, né? Hoje a longevidade está muito relacionada, a saúde mental está muito relacionada a músculo, né? A quanto de músculo que você tem nas suas pernas. Então, se você tem uma musculatura forte... É importante fazer musculação. É importante. Isso eu sempre enfatizo, porque eu sou... Exercício, né? Você tem que fazer 150 minutos de exercício, né, na semana. Isso vai te dar saúde, isso é longevidade. Então, a comida que a gente está comendo, se a gente pensa que a gente está adiante, a gente vai no mercado, só tem ultraprocessado, industrializado, a gente tem que atravessar por aquele monte de prateleira de bolachinha recheada, salgadinho e refrigerante. Onde está a comida? Lá escondida no fundo do mercado, né, estragando. Então a gente tem que ir na feira, buscar os produtores orgânicos, né, os pequenos produtores, para ter uma alimentação mais diversificada. Hoje as crianças só comem peito de frango, macarrão e molho vermelho. Então, isso nos adoece, né? Se a gente não tiver uma alimentação colorida, diversificada, se a gente não tiver uma prática de exercício físico, pode ser a dança, pode ser a musculação, se a gente não tiver amigos, né? Hoje, se a gente tem uma rede de proteção, a gente tem amigos, a gente está saudável. É verdade. Tem até a teoria, né, Lisa, que nós já conversamos, a importância de ser feliz. As pessoas mais felizes têm mais amigos, têm vida social. Né? Quem vive isolado, como pode ser feliz? O homem não pode viver isolado, ele é um ser social. No sofá, exatamente, ela não vai conhecer ninguém, não é? Ou na ilusão que está se relacionando através das telas, né? Porque naquele mundo do celular, né? O celular está adoecendo muito as pessoas. Porque as pessoas têm toda uma vida na internet. É um Facebook, né? Fake, lógico. Todo mundo é lindo. Feliz, né? Só mostra feliz. Está super produzida, está nos melhores lugares, e você lá se comparando, né? Isso. Que é o grande problema, que é a comparação. As pessoas estão sempre se comparando, né? Esse é mais feliz, esse é mais rico, esse tem um carro melhor. Com a pele mais bonita, cada vez mais E não a gente está sempre devendo, né? Sempre devendo. Isso adoece, cansa, esgota, né? Esgota. Agora, meu amigo, vai aparecer aqui. O que é que vai aparecer agora aqui? É isso, senhor Paulo? Aqui nós temos uma lâmpada, que é uma lâmpada que eu brinco, que é do Aladim, e para você fazer um pedido, para você pedir ao universo, ao Aladim, ou o que você quiser,
Um pedido, que pedido você faria ao universo? Diante da situação, né, que a gente está vivendo, eu pediria para o universo mais igualdade social, mais oportunidade para todos, escola para todos. Né? Eu acho que a gente só consegue fazer escolhas saudáveis diante de oportunidades. Então, se a gente tem a oportunidade de comer colorido, é uma coisa. Se a gente não tem dinheiro, a gente só pode comer uma bolacha, um miojo, né? Como é que fica a nossa oportunidade de cuidar? Né? Se eu tenho um trabalho desgastante, eu trabalho lá, né? Todas as noites. Como é que fica? Quando eu vou ter tempo para mim? Quando eu vou ter tempo para fazer uma atividade física, um exercício, né? Então a gente fala também muitas coisas que são muito utópicas para o dia a dia de uma realidade brasileira e de uma realidade do mundo. Olha, nós estamos terminando, chegando perto do término. Aqui eu fiz um desenho para você, que é um registro, isso é um registro afetivo do seu mergulho no espelho, certo? Já está aqui, viu? Ai, que lindo! Obrigada! Você sabe que o meu nome, Lélia, vem de uma orquídea, uma flor. Sério? Querida, você pode dar os seus dados aí para a gente? Como a gente faz para entrar em contato com você, meu amor? Bom, pode entrar no meu site, né? É www.leliafernandes.com.br. Certo? Querida, foi um prazer imenso, né, Lídia? Muito, gostei muito de estar Gostou? aqui com você, Eu viu? estou feliz que eu recebi a Lídia. Obrigado, Lídia, por ter aceito o meu convite, que a Lídia não é nada extrovertida como eu, assim. Mas foi bom, ela me deixou à vontade. Deixa à vontade. E é a minha primeira vez também. Então, ficamos à vontade, Acho né? que você deixou a gente à vontade. Isso, é. O seu marido está assistindo aqui, né? Ele está aqui do lado. Sim, ele veio me acompanhar, porque daqui a gente vai, né, lá pro Hospital das Clínicas, né? Estamos terminando. Eu felicíssima, foi um programa assim, ultra suave. Eu acho muito, foi um programa, está sendo um programa muito importante, porque nós tratamos de assuntos muito sérios. Turma, não esqueça de deixar o seu like, né? E fazer seu comentário e fazer parte desta família mergulhando no espelho. Estamos aí.